Olá pessoal, e vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Geometria, terminando com essa aula toda a parte de circunferências. Bom, o nosso último tópico tratando a respeito de circunferências é a relação que as circunferências têm com outras figuras geométricas, em particular. No caso aqui, nós já falamos na aula anterior sobre retas, agora nossa intenção é relacionar duas circunferências distintas entre si e, inclusive, relacionar circunferências também com polígonos, como nós vamos perceber no andar desta aula. Bom, então, para começo de conversa, para a gente falar sobre a relação entre duas circunferências, é importante o resultado que vem a seguir, que a princípio não tem muito a ver com a relação entre duas circunferências, você vai perceber que o resultado não é diretamente ligado, mas uma consequência dele depois vai nos dizer claramente como é que isso está ligado. Primeiro, essa é a proposição 38, que diz o seguinte: se você tiver três pontos no plano que sejam distintos e os três não estiverem na mesma reta, com certeza existe uma única circunferência que os contém. Então, se nós tivermos três pontos que não estão alinhados no plano, você com certeza vai conseguir encontrar uma circunferência que passa por esses três pontos. Esse resultado é bem legal, né? Bem legal, você tem três pontos espalhados pelo plano, será que você sempre consegue uma circunferência que contém os três? Sim, é o resultado que nós temos aqui. Na verdade, esse resultado ele é consequência de algum resultado que nós vimos mais cedo, você vai perceber já. Vamos demonstrar esse resultado é importante. Vamos ver o seguinte, vamos pegar três pontos no plano, que não sejam colineares, vamos chamá-los de A, B, e um terceiro ponto aqui, que é o ponto C. Aí, a gente vai construir o triângulo ABC. Olha só que interessante, né? Não tem nada a ver com triângulo essa proposição, mas nós construímos um triângulo, afinal de contas são três pontos, né? E aqui é que está a grande graça da história. A gente vai pegar um ponto que nós aprendemos em algumas aulas anteriores, que é o circuncentro. Lembra do circuncentro? Se nós temos aqui o ponto médio de um lado e pegamos aí a reta que faz 90 graus com ele, fazemos isso também com as outras, né? Fazemos isso também com os outros segmentos, aqui também tem que acontecer isso, né? Nós vimos em aulas anteriores que as três mediatrizes, as três retas que passam pelo ponto médio de cada um dos lados do triângulo, fazendo 90 graus com ele, que são, né, que a gente chama de mediatriz, elas se encontram num ponto, e é esse ponto que nós chamamos de circuncentro. Aliás, quando nós definimos isso, nem fazia muito sentido do porquê que isso chamava circuncentro. Acho que agora você vai se tocar de porquê que isso se chama circuncentro. Pensa no nome aí. Bom, pois é. Seja P esse ponto, vamos chamar de P o circuncentro deste ponto. Vejam, de três pontos fizemos um triângulo, com as suas três mediatrizes temos um ponto que é o circuncentro, e nós sabemos da proposição 34 que nós vimos algumas aulas atrás, que a distância de P até cada um dos vértices é a mesma. A distância de P até cada um dos vértices é a mesma, essa distância é a mesma dessa, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Nós vimos isso na proposição 34, quando nós falávamos de mediatrizes lá no passado. E essas distâncias, vamos chamá-las de R, já que elas são as mesmas, porque você já percebeu, isso aqui então forma uma circunferência. Isso forma uma circunferência centrada no R, aliás, centrada no P e de raio R. Opa, formamos a circunferência. Então, se fosse só para mostrar que existe uma circunferência, estava ótimo. Só que tem um detalhezinho nessa proposição que fala o seguinte: não é só existir, existe uma única circunferência, não existem mais do que uma circunferência passando, mais de uma circunferência que toca os três vértices desse triângulo, ou seja, não existe
mais do que uma circunferência que passa por esses 3 pontos não colineares no plano. E como é que nós mostramos isso? Bom, vamos lá. Nós supomos a estratégia normal, que nós vamos mostrar em unicidade, então existe uma só. Nós supomos que tem duas. Nós supomos que, além dessa que nós já mostramos, que é centrada no circuncentro e com raio R, existe uma outra circunferência, que também passa pelos pontos A, B e C. Uma outra, eu não consigo desenhar ela, mas eu consigo dizer, olha, que o centro dela está em algum lugar, algum outro ponto Q, ok? Detalhe, se aqui é o centro, então aqui, bom, não é com essa circunferência, mas essa distância é a mesma dessa que é a mesma dessa, pode ter uma outra circunferência, será? Será que tem uma outra circunferência que passa por aqui? Claro que eu estou forçando a barra, tá? Pra gente imaginar, mas ficou elíptico. Claro que não, do jeito que eu estou fazendo não faz muito sentido. Mas enfim, ela tem um certo raio S e o centro Q. Bom, acontece, pessoal. Acontece, eu sei que o desenho tá ruim, mas vai acompanhando aí que eu acho que vai dar para entender. Como esse ponto Q ele é equidistante do A, do B e do C, nós definimos assim, né? Uma outra circunferência que passa pelos 3 pontos, então é o raio dessa nova circunferência. Então observe que este triângulo aqui, o QBC, é um triângulo isósceles, porque esses lados são iguais e aqui é a base. Portanto, se eu ligar o ponto Q até o ponto médio deste segmento BC, este segmento acaba sendo não só a altura, mas também a mediana, também a bissetriz, também a mediatriz, também passa pela mediatriz desta circunferência, passa pela mediatriz desse triângulo, que é claro, é a mediatriz do ABC. Entendeu? Mesma coisa aqui, se eu pegar o segmento, olhar para o triângulo AQC, veja que o AQ e o QC são raios da circunferência, então tem medidas iguais. Portanto, esse é um triângulo isósceles, e num triângulo isósceles, se eu ligar o vértice oposto à base até o seu ponto médio, ela faz 90 graus, ela é bissetriz, ela é mediana, é mediatriz e tudo mais. Portanto, com base nessas duas informações que eu falei, nós já podemos concluir que o ponto Q ele pertence ele pertence a essas duas mediatrizes do triângulo ABC. E se ele pertence a essas duas mediatrizes, essa daqui e essa daqui, então quer dizer que o ponto Q, o ponto Q em si ele pertence às mediatrizes, e se ele pertence às mediatrizes, tanto aqui quanto na outra, e só tem um ponto de intersecção nas duas mediatrizes, então esse ponto Q é igual ao ponto P. Eu acho que você não gostou muito da explicação, porque ficou meio enrolada, né? Mas observe exatamente o que eu estou te dizendo, fique atento exatamente com o que eu estou te dizendo. O ponto Q até o ponto médio desses dois lados, ele faz 90 graus, ele divide o lado na metade, e por conta disso ele pertence a essa mediatriz e pertence a essa mediatriz do triângulo. Portanto, ele pertence às duas mediatrizes distintas de um triângulo. E se ele pertence a essas duas mediatrizes, então quer dizer que ele é o ponto de intersecção, que, na verdade, nós já sabíamos que o ponto de intersecção das mediatrizes desse triângulo era o ponto P. Então o Q também é? Pode ter dois pontos de intersecção? Se as mediatrizes são distintas? Não, né? É porque os pontos são iguais. E se os pontos são iguais, então nós mostramos o seguinte: a nossa circunferência segunda, que nós supomos que estava centrada no ponto Q, na verdade ela também está centrada no ponto P, e o raio dela acaba coincidindo com o raio da primeira circunferência, ou seja, só tem uma. Só tem uma. Portanto, existe uma circunferência que passa por esses 3 pontos, na verdade existe uma só. E se alguém te perguntar como é que eu faço, então, se eu tiver 3 pontos distintos não colineares no plano, como é que eu faço para encontrar uma circunferência que passa por esses 3 pontos? Ora. Faça o triângulo, faça duas das suas mediatrizes, encontre o circuncentro, que é a intersecção das mediatrizes, e pronto. Ali estará o centro dessa circunferência, depois é só você traçar. Tá certo? Entendeu o que eu disse? Vou repetir. Se alguém te perguntar como é que faz para, dados 3 pontos A, B e C do plano, descobrir como é que você desenha a circunferência que passa pelos 3, o que você faz? Você desenha o triângulo. Olha, você precisa do triângulo para responder essa pergunta.
você desenha o triângulo, você encontra duas mediatrizes, vamos pegar mais essa daqui, pega duas mediatrizes, encontra a intersecção delas, essa intersecção é exatamente o circuncentro, né? Porque é o circuncentro encontra das três mediatrizes, mas se você desenhou duas, você já tem o circuncentro. E pronto, agora é só você desenhar a circunferência que passa, a circunferência que está centrada em P. Ok? Claro, aqui, igual aqui, igual aqui. E aí você pode perceber por que este ponto, inclusive, que é o encontro das mediatrizes, se chama circuncentro. Porque ele é o centro da circunferência que passa tocando os três vértices do triângulo. E agora tudo faz mais sentido, não é mesmo? Bom, algumas observações que vale a pena ressaltar. A primeira é o que eu já acabei de falar. Se você tiver uma circunferência e tomar três... Bom, dados 3 pontos, talvez você possa pensar um pouco diferente, é diferente do que eu falei. Imagine que você tenha uma circunferência. Alguém te deu uma circunferência, você está com a circunferência na mão, né? E aí você pega 3 pontos nessa circunferência, A, B e C. E alguém quer... Você viu que eu peguei aleatório, eu quero só descobrir onde é que está o centro dessa circunferência. O que eu faço para encontrar o centro da circunferência? Eu peguei 3 pontos que não são colineares, peguei um aqui, mas podia ter pego em qualquer outro lugar. Aí eu faço o triângulo, eu encontro o circuncentro. Encontrei o circuncentro, eu encontrei o centro da circunferência. Então, se você tiver uma circunferência e não souber como é que encontra o centro dela, agora você sabe. Pega 3 pontos não colineares que estejam nessa circunferência, faça o triângulo, faça 2 mediatrizes, encontre o circuncentro, aí está o centro da sua circunferência. Legal, né? Bom, e aí, se você pegar o circuncentro de um triângulo, agora esquece a circunferência, pega um triângulo ABC e pegar o circuncentro, segundo essa proposição que nós vimos, existe uma única circunferência que contém os seus vértices, e essa circunferência passa pelo ponto P, que é o centro da circunferência. Foi tudo isso que nós dissemos, não é? E aí, pessoal, é importante notar, então, que, dado um triângulo, você sempre consegue uma única circunferência que toca os seus vértices. Pensando agora do ponto de vista não dos pontos espalhados, mas do triângulo. Pensa no triângulo. Você tem um triângulo ABC. Se você encontrar o circuncentro deste triângulo, você está encontrando o centro da circunferência que toca os seus vértices, que essa circunferência, inclusive, é única. E essa circunferência, por ser única, ela vai receber um nome. Nós vamos dizer o seguinte, com relação ao triângulo ABC, essa circunferência está em volta do triângulo. Como é que a gente diz isso de um jeito bonito, matematicamente? Essa circunferência está circunscrita ao triângulo. Ou, se eu pensar do ponto de vista do triângulo, o triângulo está dentro da circunferência, ou seja, o triângulo está de dentro, inscrito à circunferência. Então, olha só, fica atento a essas palavras, inscrito e circunscrito. O triângulo está dentro, então o triângulo está inscrito à circunferência. A circunferência está fora do triângulo, então a circunferência está circunscrita ao triângulo. Tá ok? Bom, e aí nós temos um corolário que vai então se relacionar com essa... Bom, que vai dizer pra gente como é que duas circunferências se relacionam. Não. Duas circunferências distintas, elas se interceptam no máximo em 2 pontos. Lembra que nós vimos esse resultado na aula anterior para a relação entre uma reta e uma circunferência? Dado uma circunferência e uma reta, as duas se interceptam em no máximo 2 pontos. Olha que interessante, 2 circunferências também. Não tem como você encontrar 2 circunferências que se tocam em 3 pontos distintos. Você não vai conseguir encontrar uma circunferência que faz um negócio doido desse. Não existe circunferência que toca mais do que 2 pontos de uma não existem 2 circunferências que se tocam em mais do que 2 pontos. É o que está dito aqui. Tá ok? Como é que a gente demonstra isso? Agora que a gente tem a proposição 38, fica mais fácil. Pega 2 circunferências lambda 1 e lambda 2 distintas. Bom, suponha que haja mais do que 2 pontos, ou seja, suponha que tenha 3 pontos que estejam nas 2 circunferências, ou seja, pontos A, B e C que estejam nessas 2 circunferências. Ora, como a gente mostrou na proposição, primeiro, para começo de conversa, esses 3 pontos que nós pegamos da circunferência, eles não podem ser
colineares. Por quê? Nós pegamos 3 pontos distintos. 2 deles, no máximo que pode acontecer, 2 deles estarem num diâmetro e necessariamente o terceiro tem que estar fora. Na verdade, isso é uma consequência, inclusive, do Teorema 10, que nós vimos o seguinte: se nós tivéssemos uma reta que passasse pelos pontos A, B e C, então nós teríamos uma reta que toca a circunferência em 3 pontos. Teorema 10 da aula passada nos diz que isso não é possível. Então, esses 3 pontos têm que ser colineares. Você pegou 3 pontos numa circunferência, eles não podem estar na mesma reta. Aí acabou o problema. Porque se nós temos 3 pontos não colineares, esses 3 pontos foram pegos na circunferência, o que diz a proposição 38? Existe uma única, aí que está o detalhe da única, existe uma única circunferência que passa por esses 3 pontos. Essa circunferência, então, eu supus que tinha 2, lambda 1 e lambda 2, as 2 circunferências passariam por esses mesmos 3 pontos? Não, essas circunferências não podem ser distintas, elas têm que ser iguais. Ok? Logo, o número máximo de pontos na intersecção entre 2 circunferências é 2. Tá vendo? Isso é consequência principalmente da proposição 38, mas claro, poderia ter dado problema se os 3 pontos que nós pegássemos fossem colineares, mas o próprio Teorema 10 não permite que isso aconteça. Tá ok? E aí, então, nós podemos, a partir deste corolário, ou seja, que 2 circunferências interceptem no máximo 2 pontos, definir todas as situações possíveis em que uma circunferência se relaciona com outra. Ei, rapaz, vocês pensam que... rapazes e meninas, né? Vocês pensam que é pouquinho? Porque quando a gente estudou reta e circunferência, só tinha 3 posições, né? Dado uma circunferência e uma reta, ou elas eram secantes, tangentes ou exteriores. Tinha só 3. Agora, circunferência com circunferência não é só 3, não. Tem mais do que isso. Olha só que vem a definição por aí. Sejam gama 1 e gama 2 duas circunferências. A gente fala que essas 2 circunferências elas são coincidentes, óbvio, se elas forem iguais. O que significa ser iguais? Significa ter o mesmo raio só? Não. Vocês devem lembrar da primeira aula em que eu falei de circunferências, que se 2 circunferências tiverem somente raios iguais, a gente fala que elas são congruentes. Uma circunferência aqui com raio 10, uma circunferência aqui com raio 10, elas são congruentes. Agora, aqui eu estou dizendo que as circunferências são iguais. Não é só o raio que é igual, mas é o centro também. O centro de uma é igual ao centro da outra e o raio de uma é igual ao raio da outra. Quando isso acontece, na verdade, você não está vendo 2 circunferências, é como se estivesse vendo uma só. Isso daqui é o caso em que as circunferências são coincidentes. Então, você observa a diferença entre 2 circunferências serem congruentes e coincidentes. Congruentes, elas têm o mesmo raio. Coincidentes, não é só o mesmo raio, elas estão sobre o mesmo centro também. A segunda situação é a situação em que as 2 circunferências são secantes. Eu posso pôr uma circunferência aqui, outra aqui, né? E elas se tocarem em 2 pontos. A gente não viu que elas se tocam no máximo 2 pontos? O que acontece se elas se tocarem em 2 pontos? Se elas se tocarem em 2 pontos distintos, nós falamos que elas são secantes. Similar ao que nós falamos para a reta, não é? Bom, e tangente, será que tem? Tem. Só que nós temos que tomar cuidado que para tangente tem 2 casos distintos. As circunferências podem se tocar por dentro ou por fora em apenas um ponto. Por fora, desculpa o desenho meio zoado aqui, daqui a pouco eu coloco no slide, mas elas podem se tocar num único ponto. Aqui toca em 2, né? 2 pontos. 2 pontos. Aqui toca em 1, só que toca do lado de fora. Ok, um único ponto. Um único ponto. Só que é possível que elas se toquem também num único ponto do lado de dentro. Entendeu? Então a gente fala que elas são tangentes internamente se acontecer isso aqui, ó. Isso aqui, elas se tocam em apenas um ponto, é apenas um ponto, então elas são tangentes internamente, ok? E aqui elas são tangentes externamente, quando elas se tocam no único ponto, mas uma está fora da outra. Como é que eu digo isso de uma maneira mais formal? É o que está escrito aí no slide. Se o centro dessa, vejam, o centro dessa daqui está no interior da outra, né? Se o centro de uma delas, no caso essa, está no interior da outra, é tangente internamente. Se o centro de uma delas está no exterior da outra,
né? Então a gente fala que é tangente externamente. Ok? Bom, é o que está escrito aí. Talvez tenha um detalhezinho aí que precisa ser afirmado, mas esses são os desenhos que é o mais importante para você. Se um dos centros está no interior da outra, a gente fala que é tangente internamente. Se os dois centros estão no exterior uma da outra, a gente fala que elas são tangentes externamente. Tem um detalhezinho aí que não ficou bem escrito, mas o desenho é esse que é o mais importante, que você entenda o que isso significa. Então vejam só, quantos pontos essa situação aqui tem em comum? Infinitos, mas não era possível ter mais que 2 pontos de intersecção. Tá bom, mas se as circunferências forem distintas, circunferências serem iguais, elas são iguais em todos os pontos, infinitos. Elas podem ser iguais em 2 pontos, secante, ponto, acabou. Elas podem ser iguais, não, desculpa. Elas podem ter intersecção em 2 pontos, secantes. Só tem essa situação. Elas podem ter apenas um ponto em comum. Se elas tiverem apenas um ponto em comum, tem uma dessas duas situações em que você tem que enquadrá-las. Ou elas são tangentes internamente ou tangentes externamente. Tá claro? Agora, além dessas 4 situações, há situações em que as circunferências elas não têm pontos em comum. Vocês viram? Infinitos pontos em comum, 2, 1 e 1. E quando elas não têm pontos em comum? Tem algumas situações também. Elas são internas se, primeiro, elas não têm ponto em comum, mas uma está dentro da outra. Os pontos de uma estão no interior da outra. Então, nós falamos que elas são internas. Quer dizer, que a pequenininha é interna da maior. Tá ok? Ou seja, se o centro de uma delas... primeiro, se a intersecção delas é vazia, quer dizer, elas não se tocam e o centro de uma está no interior da outra. Ou seja, veja, os pontos todos dessa menor de uma delas está no interior da outra. Então, nós falamos que elas são internas. É o desenho aí. A gente fala que elas são externas se elas não tiverem intersecção, mas tiverem uma situação como essa, em que o centro de uma está no exterior da outra. Elas não se tocam. Elas têm intersecção vazia, mas o centro de uma está no exterior da outra. Internas, externas. Está vendo que as duas não têm pontos em comum? Quantos pontos em comum? 0. Quantos pontos em comum? 0. Mas aqui é de um jeito, uma está dentro da outra, aqui as duas estão fora. E ainda tem uma situação que, na verdade, é um caso específico dessa aqui que merece a nossa atenção. Dentro dessas internas, é possível que o centro das duas circunferências coincida. O centro de uma é igual ao centro da outra. Então, olha, vejam, não há intersecção. Uma é interna a outra, então elas são internas, mas mais do que só serem internas, eu quero que o centro de uma esteja no mesmo lugar do centro da outra. E nesse caso, então, nós falamos que as circunferências são concêntricas. Tá ok? Então, observe, circunferências concêntricas, aquelas que têm o mesmo centro. Circunferências coincidentes, não só o mesmo centro, mas também o mesmo raio. Circunferências, assunto mais para trás, quando nós falamos de circunferências equivalentes ou congruentes, é porque elas são de mesmo raio. Uma está aqui, outra está aqui, mas elas têm o mesmo raio. Muitos nomes, né? Mas eu espero que os desenhos tenham ficado claros para você. Então, recapitulando rapidamente. As duas circunferências podem ter infinitos pontos em comum? Podem, só se elas forem iguais. Agora, segundo a proposição 38, duas circunferências distintas, ou melhor, segundo o corolário da proposição 38, duas circunferências distintas têm no máximo 2 pontos. Se tiverem 2 pontos em comum, elas são secantes. Se tiverem um ponto em comum, elas são tangentes, mas elas podem ser tangentes externamente ou internamente. E elas podem não ter ponto em comum, então elas podem ser ou externas ou internas. No caso de serem internas, caso o centro delas coincida, elas são concêntricas. Resumido, não é? Tranquilo, né? E aí agora nós vamos avançar, então, agora que nós conhecemos as posições relativas entre circunferências, que é só mais saber essas definições, mesmo saber as coisas, depois saber brincar com o que vai acontecer para você, que vai aparecer exercícios agora para você relacionar uma circunferência com outra, e aí você tem que relacionar os centros e tal, mas aí você vai brincar com todas as propriedades que nós já fizemos durante o curso, não tem nenhuma grande novidade aqui. Mas nós podemos pensar na relação agora das circunferências com os polígonos, que apareceu permeando aí as proposições que nós falamos agora há pouco, e que então merece uma atenção maior, que é o que nós chamamos de circunscrição e inscrição de polígonos nos triângulos. Circunscrição e inscrição de polígonos em circunferências.
Vamos começar com a proposição 39. Se você tiver um triângulo qualquer ABC, existe, nós já mostramos agora há pouco no corolário da proposição 38. Existe uma única circunferência tocando seus vértices, mas fique atento para o resultado da proposição 39. Existe uma única circunferência cujos lados do triângulo são tangentes à circunferência. Olha, fica atento. Nós dizemos o seguinte agora há pouco. Existe uma única circunferência que toca os três vértices de um triângulo. Isso é resultado da proposição 38. Tá ok? Agora fica atento para a proposição 39. Dado um triângulo ABC, existe uma única circunferência que tangencia os seus lados. É difícil de desenhar, tá, pessoal? Desculpa a forçação de barra aqui. Vai ter um desenho melhor no slide. Até desenhando parece impossível disso acontecer, mas existe uma única circunferência que tangencia os seus três lados, ou seja, cuja intersecção com seus três lados é apenas em um ponto. Vocês perceberam a diferença? Esse daqui é o resultado da proposição 39. Perceberam a diferença? Uma circunferência que toca os três vértices aqui. Uma circunferência que toca os três lados e toca de uma única vez, ou seja, são tangentes. Então, percebendo a situação distinta? Mas percebam mais do que isso. Qual é o centro desta circunferência aqui? O centro dessa circunferência é o que nós chamamos de circuncentro. E quem será que vai ser o centro dessa circunferência de dentro? Vamos demonstrar que nós vamos perceber. Então tá aí um desenho agora um pouco mais realista, feito em computador, dá para acreditar um pouco melhor, em que um triângulo ABC tem dentro dele uma circunferência que toca os seus três lados em apenas um ponto, ou seja, são tangentes aos seus três lados. Nesse caso, a gente fala que o triângulo ABC ele está circunscrito à circunferência, ou, visto do ponto de vista da circunferência, a circunferência está inscrita ao triângulo. Nós falamos isso agora há pouco, eu só estou recapitulando. Mas a gente falou isso para a primeira situação. Agora é a mesma coisa, só que pensa no ponto de vista de quem você está falando. Triângulo com relação à circunferência. Nesse caso, a circunferência está circunscrita pelo triângulo, porque o triângulo está fora. Mas a circunferência está dentro, inscrita no triângulo. Você percebeu que a palavra circunscrita e inscrita, elas causam uma confusão danada? Mas pensa o seguinte, tal coisa está inscrita, tal coisa se ela estiver dentro. E essa outra coisa não está circunscrita àquela. Você entendeu? Esses termos são chatos, mas não bagunça não. Se A está dentro de B, então A está inscrito a B. Então B está circunscrito a A. Entendeu? Não é difícil. Seja se for triângulo com circunferência ou outras figuras que nós vamos ver. Vamos demonstrar? Aqui está o que eu perguntei para vocês. Qual será que vai ser o centro dessa circunferência? Você deve ter pensado, né? Exato, é o incentro. Não é à toa que nós falamos do circuncentro e do incentro tempos atrás. Por que será que o encontro das bissetrizes de um triângulo chamava incentro? Bom, aqui está a resposta. Porque ele vai ser o centro da circunferência que toca os três vértices, os três lados de um triângulo. Então, seja aí o incentro de ABC. O que é incentro mesmo? Incentro é o encontro das três bissetrizes do triângulo. Então, nós temos aqui as três bissetrizes se cortando neste ponto que é o incentro. Bom, isso significa que a distância de I até os lados do triângulo é a mesma distância R. Bom, isso daí, pessoal, é uma propriedade que nós vimos quando a gente estudou em centro. A distância do I até os lados do triângulo é a mesma. Nós falamos isso quando nós estudamos em centro. Volta lá na aula sobre pontos notáveis de um triângulo que você vai lembrar que eu falei isso.
O incentro está uma mesma distância, aqui, aqui e aqui. A distância até os três lados é a mesma, que nós vamos chamar de R. A distância faz 90 graus, faz 90 graus, faz 90 graus. A distância do incentro até os três lados do triângulo é a mesma. Bom, e aí se esses três pontos eu denotar por D, E... Aqui, tá vendo? Falei para vocês que ficou ruim. Na verdade, o correto era fazer 90 graus aqui, né? F, ficou ruim o desenho, mas tudo bem. Os três pés da perpendiculares, então essas distâncias aí que são as distâncias R, não é mesmo? Essas distâncias que são as distâncias R. Bom, isso é igual a isso, que nós estamos chamando de R. E segundo a proposição 38, pessoal, existe uma única circunferência que passa por EFD. Então tá bom. Existe uma única circunferência que passa por EFD, então é essa vermelha aqui. Existe uma única, então essa é a única. Então vocês perceberam qual que foi o truque para demonstrar esse resultado? Nós pegamos o incentro, usamos a propriedade vista em aulas anteriores em que o incentro está à mesma distância dos três lados do triângulo, portanto faz 90 graus, bonitinho. Esses três pontos, os pés das perpendiculares, graças à proposição 38, por eles passa uma única circunferência, ou seja, essa circunferência é exatamente as tangentes. Por quê? Porque nós também vimos o resultado de tangente, né? Quando você tem lá uma reta fazendo 90 graus aqui, você consegue a tangente, a circunferência passando por esses três pontos, com certeza é tangente a estes lados aqui. Tá ok? Legal, né? Bom, e aí então com base nisso nós vimos que para triângulo sempre tem um triângulo, aliás, dado um triângulo sempre tem uma circunferência do lado de fora, dado um triângulo sempre tem uma circunferência do lado de dentro. Perceberam? Fiquem atentos com isso. Um é resultado da proposição 38, outro da proposição 39. Dado um triângulo, sempre tem uma circunferência circunscrita ao triângulo. Dado um triângulo, sempre existe uma circunferência inscrita ao triângulo. Circunscrita e inscrita. Sempre uma por fora, tocando seus vértices, sempre uma por dentro, tocando seus lados. Será que isso sempre acontece com outros polígonos? Bom, nem tanto. Nós definimos então polígonos inscritíveis e circunscritíveis como sendo uma generalização disso. Nós falamos que um polígono ele é ele é inscritível se existe uma circunferência passando pelos seus vértices do lado de fora, tocando todos os seus vértices do lado de fora. A gente fala que o polígono ele está inscritível, ele está dentro de uma circunferência. Por sua vez, nós falamos que o polígono é circunscritível se ele estiver do lado de fora. Ou seja, se existir uma circunferência que está dentro dele tangenciando os seus lados, igual aconteceu aqui. Aqui, o triângulo ele é inscritível. Aqui, o triângulo é circunscritível, a circunferência. Quando isso acontecer com um determinado polígono, nós usamos o mesmo termo. Por exemplo, olha só para essa figura. Nessa figura você pode ver um hexágono, 6 lados, né? Inscritível. Você tem um hexágono dentro de uma circunferência que toca exatamente todos os seus vértices. Então, portanto, este hexágono que está na figura, ele é inscritível a uma circunferência. Nem todo hexágono é inscritível a uma circunferência. Nós vimos que todo triângulo é inscritível, todo triângulo é circunscritível. Triângulo. Mas outros polígonos não. Nem todo quadrilátero, nem todo hexágono, nem todo pentágono é circunscritível ou inscritível. Tá bom? Olha para essa outra figura. Nesse caso aqui, a circunferência está dentro. O pentágono está fora. E a circunferência toca os 5 lados do pentágono. Então, nesse caso, o pentágono ele é circunscritível. Ele está do lado de fora de uma circunferência. Existe uma circunferência do lado de dentro dele que tangencia todos os seus lados. Tá ok? Então, de novo, graças à proposição 38 e à proposição 39, todo triângulo ele é inscritível e circunscritível. Ok? E a proposição 40, então, vai nos dar alguma coisa que tem a ver com quadrilátero.
quadrilátero. Nem todo quadrilátero é inscritível, mas ele vai ser inscritível, ou seja, vai haver uma circunferência que toca todos os seus vértices do lado de fora, se e somente se esse quadrilátero possuir um par de ângulos opostos suplementares. Então, pessoal, não é qualquer quadrilátero que eu fizer aqui que eu vou conseguir uma circunferência que passa por todos os seus vértices. Talvez um fique de fora. Bom, mas o que está sendo dito aí é que se você tiver um quadrilátero em que o par de ângulos opostos seja suplementar, ou seja, o que é suplementar mesmo? Bom, esse aqui vale alfa, este aqui vale 180 menos alfa. Então, se você tem isso, claro, esse vale beta, esse vale 180 menos beta. Se você tem um par de ângulos suplementares, o outro também é. Ou seja, se você estiver nessa situação, você com certeza vai conseguir colocar ele dentro de uma circunferência. Você com certeza vai encontrar uma circunferência que toca os seus três vértices. E essa demonstração, vejam que é um 6 somente C, é exercício. Você tem que, então, comecei somente C, você tem que fazer os dois lados. Supor que o quadrilátero está dentro da circunferência, e aí você vai verificar isso usando as propriedades de arcos. Vejam, olha só, 180 menos alfa enxerga isso aqui, usa as propriedades de arcos. Bom, por outro lado, você vai supor depois que ele vai possuir um par de ângulos suplementares, tem isso aqui, e você vai mostrar então que você vai conseguir uma circunferência. Minha dica é: pegue esses 3 pontos, construa a circunferência que passa por esses 3 pontos e mostre que o quarto lado também está lá, também usando as brincadeirinhas do arco. É um exercício, mas você pode usar esse exercício se te der na telha. Então, se você tiver qualquer quadrilátero, com certeza vai ter uma circunferência que toca os seus 4 vértices? Nem sempre. O que precisa? Precisa que 2 ângulos opostos sejam suplementares, segundo a proposição 40. E o teorema 12, que é um teorema muito importante da geometria plana, muito importante, mas que nós não vamos demonstrar por conta do nosso tempo no curso já está avançado demais, nós não podemos talvez fazer esses tipos de detalhes, demonstração um pouquinho comprida, mas o resultado em si ele é importantíssimo e precisa estar na sua cabeça enquanto você trabalhar com matemática. Todo polígono regular. O que é polígono regular mesmo, professor? Eu não lembro. Polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados e ângulos de mesma medida. Todos os lados medem a mesma coisa e todos os ângulos medem a mesma medida. Sempre que você tiver um polígono regular, esse polígono é inscritível e circunscritível, uma circunferência. Ou seja, sempre existe uma circunferência que toca os seus vértices pelo lado de fora, sempre existe uma circunferência que tangencia todos os seus lados pelo lado de dentro. Tá? Guarda esse resultado, ele é importantíssimo. Importantíssimo, apesar de nós não fazermos a demonstração dele. Então, se você tiver um polígono regular, ou seja, com mais de 3 lados, obviamente, vamos chamar ele de PN. Se tem uma circunferência que está do lado de fora, se tem uma circunferência que está do lado de dentro, elas têm centros. Esses centros coincidem. O centro da circunferência que toca o polígono lá de fora e o polígono lá de dentro, no caso dos polígonos regulares, fica atento, são o mesmo. E nós chamamos então isso de centro do polígono. Ok? Antes de eu fazer, deixa eu chamar a sua atenção para isso. Todo triângulo, pessoal, todo triângulo ele é inscritível e circunscritível, nós vimos isso. Mas nem sempre o incentro e o circuncentro estão no mesmo lugar, certo? Agora, você sabe uma situação em que o incentro e o circuncentro estão no mesmo lugar, que é quando o triângulo é equilátero. Quando isso acontece, então você garante que o incentro e o circuncentro, o centro da de dentro e o centro da de fora estão no mesmo lugar. Claro que o desenho ficou horrível, ficou mal feito, mas se você tiver um triângulo equilátero, com certeza a circunferência inscrita e a circunscrita a este triângulo tem o mesmo centro. O incentro coincide com um circuncentro. Ou seja, esse é o centro do triângulo equilátero. Se o triângulo não for equilátero, esquece isso. Porque o único polígono regular com 3 lados é o triângulo equilátero.
Bom, agora, se você tiver um quadrado, o quadrado não é o polígono regular com 4 lados? Tem que ter 4 lados iguais e 4 ângulos iguais? Bom, o quadrado é o polígono regular de 4 lados. Todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Segundo o teorema importantíssimo que nós vimos agora há pouco, que nós acabamos de ver, existe uma circunferência que tangencia os 4 lados deste quadrado. Essa circunferência tem um determinado centro que é exatamente no encontro das diagonais do quadrado. Mas existe também uma circunferência circunscrita ao quadrado, que é aquela que passa certinho, tá? A professora que faz desenho errado e mal feito. Mas ela passa, se você fizer no computador, fizer com régua e compasso, você vai perceber que passa direitinho. Existe uma circunferência. Existe uma circunferência. Quanto mais desenho, pior fica. Existe uma circunferência que toca os 4 vértices do quadrado. Essa circunferência também tem um centro, e como o quadrado é um polígono regular, esse centro está juntinho com o centro da circunferência de dentro. A de dentro, circunferência inscrita ao quadrado. De fora, a circunferência circunscrita ao quadrado. O centro das duas coincide, já que o quadrado é um polígono regular. E esse ponto é o que nós chamamos de centro do polígono. A mesma coisa vai valer para pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular. Sempre dado um polígono regular com N lados, você vai ter uma circunferência dentro, uma fora, e o centro delas é a mesma, tá bom? E aí, só uma observação, que é um nome que vai aparecer para você aí, principalmente quando você vê geometria espacial lá da frente, você vai ter um negocinho chamado apótema, que é bom você saber a definição. Dado um polígono regular, tipo o quadrado que nós temos aqui na figura, você tem o centro. O que é o centro de um polígono regular? É o centro da circunferência que toca aí do lado de dentro ou do lado de fora, que é a mesma coisa. Bom, mas acontece que se você ligar este centro até o ponto médio de qualquer um dos lados, essa distância vai ser a mesma, e essa distância vai ser o que nós chamamos de apótema. Então, apótema, o que é? É o segmento que liga o centro do polígono regular até o ponto médio de cada um dos seus lados, como mostra essa figura aqui. Então, percebam vocês que a definição de apótema só está bem feita para polígonos regulares. São aqueles que têm lados iguais e ângulos iguais, porque dado um polígono regular, você consegue a circunferência lá de fora, consegue a circunferência lá de dentro, elas têm o mesmo centro, então por isso nós temos o centro do polígono, e se nós temos o centro do polígono, ligando ele a qualquer um dos pontos médios, nós temos a tal da apótema, ok? E com isso, então, pessoal, nós terminamos o conteúdo desta aula, nós terminamos inclusive a parte sobre circunferências, mas aqui cabe uma outra ressalva também que eu gostaria de fazer complementar, que é o seguinte: existem algumas proposições que eu não fiz durante o desenvolvimento da parte de circunferências. Eu faria se nós tivéssemos aí com tempo sobrando. Mas se você abrir alguns livros didáticos ou algumas apostilas de vestibular, você vai perceber alguns resultados que eu não falei para vocês até agora. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem uma circunferência e aqui você pega duas cordas que se cruzam. Não necessariamente no centro. Aqui está o centro da circunferência. Elas se cruzam num ponto qualquer aqui, P. E aqui nós temos A, B, C, D. Se você abrir alguns livros didáticos, apostila de vestibular, você vai encontrar um resultado assim. Tipo, AP vezes PB é igual a CP vezes PD. Quer dizer, esse segmento, o tamanho desse segmento vezes esse é igual a esse vezes esse. Tem essa fórmula, por exemplo, em algumas apostilas. Não só essa, tem outras também. Se você tiver, às vezes, uma circunferência, um ponto lá de fora, pegar as tangentes. Pegar uma tangente aqui, por exemplo, pegar uma secante. Você tem alguma propriedade que relacione o segmento aqui, esse aqui, e o segmento aqui do ponto de tangente. Enfim, tem algumas fórmulas. Não só sobre tamanhos de lados, mas também sobre ângulos. Por exemplo, alguma informação sobre este ângulo aqui com relação ao tamanho dos arcos. Bom, o que eu estou dizendo está faltando alguns resultados. Mas
Eles não são relevantes para que eu diga na aula, devido à falta de tempo, a gente não vai perder nada em não falar sobre eles, porque são fórmulas. E essas fórmulas você sempre vai conseguir obtê-las com as informações que eu passei até aqui, de maneira quase imediata. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês, ou você descobre com as informações que nós temos de arcos, aquela história de que o ângulo inscrito vale metade da medida do arco ou do ângulo central, aquela coisa de que triângulos semelhantes têm lados proporcionais, enfim, nós temos bastante coisa que... tudo isso aqui, na verdade, surge como consequência de resultados que nós estamos carregando durante o curso. Para que você não fique sem esse material e também não me culpe futuramente por não ter visto eles, eu coloquei uma lista de exercícios para vocês no Moodle, para vocês que estão acompanhando o curso, vocês que estão matriculados nessa turma, para que, observando aquela lista, resolvendo aquela lista, você tome consciência desses resultados que eu estou omitindo, tente demonstrá-los, entenda por que eu estou omitindo eles, né? E aí vocês vão perceber como é que você sempre não precisa decorar essas coisas, mas basta sabendo semelhanças, sabendo informações sobre arcos, você vai conseguir resolver aqueles exercícios, tá bom? Então tem uma lista específica para você tratar com essas fórmulas que eu estou omitindo, mas que você vai entender à medida em que você fizer aquela lista, que você não precisa memorizar essas coisas, basta saber o que nós falamos até agora, as informações que nós falamos até agora. E isso, pessoal, é muito mais importante, porque nós falamos até agora são informações relevantíssimas do curso. O que vem aqui como consequência são fórmulas. E fórmulas você guarda num papel, escreve, guarda. Não é relevante para o conhecimento do curso. É óbvio que você resolve um exercício com enorme tranquilidade tendo uma fórmula. Mas o conhecimento principal do curso, o conhecimento adquirido, são as propriedades que nós estamos carregando até aqui. Tá bom? Então, desejo a você bons estudos e até a próxima aula.